Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos que se fazem presentes no momento, a toda a primeira Igreja Batista em Jardim Olavo Bilac, a todos os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, né? Eu, no momento, vou estar dando um tempinho para que os irmãos cheguem, né? Os irmãos se preparem a nível de acompanhar mais uma aula da nossa escola bíblica. Vamos estar estudando a lição de número 7, que tem como o tema Estancando o Sangue, com a referência com a nossa divisa, estudando hoje o livro de Êxodo, o capítulo 20, o verso 13. Êxodo, capítulo 20, o verso 13. É o sexto mandamento. Iniciando, vamos estar fazendo a leitura, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13. Assim nos diz a palavra de Deus: não matarás. Esse é o sexto mandamento. E como o tema da lição é estancando o sangue, é um pouco pesado, né? Hoje o estudo, porque vai falar a respeito da morte, né? É algo que, infelizmente, desde o ano passado, com o advento da pandemia do novo coronavírus, ele tem se feito presente, né, no nosso cotidiano, infelizmente. O assunto morte, o advento morte, pessoas falecendo cotidianamente, isso tem tomado, né, o nosso tempo com noticiários, com notícias entre nossos familiares, conhecidos dos conhecidos. Nas nossas igrejas, eu tive uma perda pessoal que foi a minha mãe, e foi devido às complicações pelo vírus, por esse vírus. E assim, isso tem nos afetado, né, de alguma forma, mas creio que a morte pela doença é a morte que é permitida, que é segundo a vontade de Deus. Não é uma morte planejada, não é um assassinato, não é um homicídio, como nós vamos estar aqui discorrendo, né, durante o nosso estudo. É só uma introdução que estamos tendo aqui para nós já iniciarmos no primeiro tópico,
do nosso estudo, que nos diz assim, o primeiro ponto: o pecado como causa principal. O pecado, o erro, as falhas, os erros, o errar o alvo, o desobedecer a Deus, é a causa da morte. Causa da morte física, causa da morte espiritual, quando a pessoa deixa de obedecer a Deus, a pessoa deixa de servir a Deus, de obedecer a Deus, de cumprir com a vontade dele, ela já está morrendo espiritualmente. Quando a pessoa, quando o ser humano, ele peca, ele erra, ele acaba se direcionando por caminhos ruins, fazendo escolhas ruins, ele em algum momento vai ter um resultado ruim no fim daquele caminho que ele está trilhando. Ele vai ter um resultado ruim, ele vai ter a morte como resultado. A própria palavra de Deus diz isso, que para o homem há caminhos que são direitos, que parecem, né, que são direitos, mas o fim deles é caminho de morte. A morte é consequência do pecado desde o início, com Adão e Eva, desobedecendo a ordem de Deus, são expulsos do Éden, e Deus já os havia alertado para o que aconteceria se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos esse exemplo, né, que se encontra no livro de Gênesis. Quem puder dos irmãos me acompanhar com a leitura nas referências, Gênesis capítulo 2, vamos estar lendo os versos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, que nos diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor, ele já havia alertado, o Senhor, ele já havia orientado, e na maioria das vezes, na caminhada, na nossa jornada, o Senhor fala conosco de várias maneiras, de várias formas. O Senhor nos alerta, o Senhor nos avisa, né? Para nós não tomarmos certas atitudes, para nós não tomarmos certas decisões que vão ser prejudiciais para a gente, que vão lá na frente ter um resultado ruim. Nós pecamos, nós erramos também porque queremos que a nossa vontade seja realizada e não a vontade de Deus. Queremos que a nossa vontade se sobreponha e não a vontade de Deus. Deus quer sempre o melhor para nós. Deus quer sempre nos abençoar. Deus quer sempre a melhor situação para nós. Mas,
em algumas das situações nós deixamos Deus de lado e tomamos as nossas próprias decisões, agimos, né, de forma impensada e acabamos errando, pecando por isso. Mais um resultado do pecado. Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23 vai nos dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O resultado do pecado é a morte. Tudo o que o pecado produz é morte. Salmos de número 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Como eu tinha dito anteriormente, quando a pessoa, o ser humano, ele erra, ele peca e ele continua nesse caminho errante, continua nesse caminho ruim. Um abismo vai chamando outro abismo e até chegar ao resultado em que nós nos encontramos hoje. Além da pandemia, tantas pessoas sendo assassinadas, morrendo, tendo suas vidas ceifadas das maneiras mais absurdas. Essa semana, ou se eu não me engano, acho que foi na semana passada, em Niterói, numa comunidade, um pai foi se dirigir ali às pessoas ali que enfim, traficam ali traficavam ali e traficam, aliás, no local, pedir para que o som que estava ali ocorrendo da festa ali, do baile, fosse abaixado, que eles diminuíssem o som. Ele não pediu uma só vez, ele foi pela segunda vez e pediu novamente. E da forma mais absurda, da forma mais descabida, teve a sua vida ali ceifada, foi assassinado. Infelizmente hoje o pecado na humanidade se encontra de tal forma que uma vida não é nada, uma vida é banalizada. E nós, como servos do Senhor, em algum momento a gente perde um pouco a sensibilidade, no sentido de assim, não se impressionar. É meio que comum, né? Porque entra nos nossos ouvidos o assunto morte, o advento morte,
é chacina, é tragédia, são coisas ruins que rondam o nosso dia a dia, que tomam os nossos noticiários. E com isso a gente vem perdendo a sensibilidade de, nossa Senhor, quando o Senhor vai retornar, quando o Senhor vai voltar para que isso tudo acabe, isso tudo termine. E deve ser a nossa oração para que o Senhor venha o quanto antes. E Ele está às portas, né? Os sinais já estão aí, os sinais já se mostram. Esse é o resultado do pecado, irmãos. O mundo jaz do maligno, a própria palavra diz isso, a própria palavra de Deus nos relata. E o pecado, ele tem tomado a humanidade de forma absurda. E somente nós, os filhos de Deus, com a misericórdia, com a graça do nosso Senhor, para espraiar a palavra de Deus, para fazer com que esse povo que ainda não conhece o Senhor se converta dos maus caminhos, tenham suas vidas transformadas, para que o pecado não faça tanto estrago quanto tem feito na vida de jovens, na vida de crianças, na destruição de famílias, como tem feito. Prosseguindo, irmãos, para o nosso segundo tópico. O segundo tópico diz que é necessário diferenciar matar de assassinar. A principal diferença entre você ter uma morte provocada e ter uma morte como um fato, como um ato, não sendo provocada, né? O que fere o sexto mandamento e o que tem acontecido no nosso mundo, acontecido na nossa atualidade, né? A violência, os números, né? Nós infelizmente acompanhamos nos noticiários crianças, jovens, adultos morrendo, tendo suas vidas ceifadas, né, de várias formas e das maneiras mais absurdas, por balas perdidas, por assaltos onde a pessoa não está satisfeita em roubar, em furtar o que é seu, mas ela vai e retira a sua vida, né? E isso ocorre a todos os dias, a todo momento. Então, essa é a morte que é premeditada, que é uma morte arquitetada, planejada, um assassinato, suicídio. Pessoas se suicidam aí a cada 35, 40 minutos, como diz aqui no estudo da nossa revista. Isso fere o sexto mandamento. Isso é errar, é pecado. Só o Senhor, como o doador da vida, só Ele pode retirar a vida, só Ele pode tirar a vida de alguém, né? João, capítulo 14, verso 6.
Evangelho de João 14, verso 6. O Senhor diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho, ele é o único caminho. Jesus é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que destrói a mentira, destrói o pecado. Ele é a vida, ele é o único que pode dar a vida, dar nova vida àquele que está morto em meio ao lamaçal do pecado. Ele é a vida. Ele sendo a vida, ele é o doador da vida, somente ele pode retirar a vida. Gênesis, capítulo 4, o verso 8, somente a parte A do versículo 8, vai nos falar sobre o primeiro homicídio, o primeiro assassinato que ocorreu. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Eu li o verso todo, mas se os irmãos perceberem, só a parte A. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Nesse momento que ele diz vamos ao campo, ele já estava com a intenção de matar o seu irmão, de assassinar o seu irmão. E ele comete o primeiro homicídio, o assassinato. Como é grave, né? Só a intenção de fazê-lo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, o versículo 15 e o versículo 16. Primeira Pedro 4, 15 e 16 nos diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer, sofre, mas se sofrer como cristão, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Nós devemos padecer, nós devemos sofrer em nome do Senhor, somente pelo nome do Senhor. O Senhor aqui ele nos dá uma orientação de não errarmos, de não pecarmos, de não darmos falso testemunho, né? Um testemunho ruim. O Senhor nos orienta para fazer a vontade dele. Fazendo a vontade de Deus, em algumas situações vamos sofrer, vamos padecer, mas para glorificar e honrar o nome dele. A morte como consequência de um fato, né? Já é a diferença, a morte não provocada, a morte não planejada.
A morte como consequência de um fato pode ser acidentes, doenças, rotinas ou práticas de trabalho com algum perigo de vida, né? São diferentes, pois ocorrem de forma natural, não planejada, não ferindo o mandamento, não ferindo o sexto mandamento. Essas são as principais diferenças de você morrer de forma planejada, morrer assassinado ou por suicídio, de você morrer por uma doença ou algum acidente que venha de alguma forma ser fatal para a sua vida. Não ferindo assim dessa forma o sexto mandamento. E prosseguindo para o terceiro ponto do nosso estudo, ele diz: não há exceções no sexto mandamento. O autor, ele foi feliz nesse ponto, quando ele coloca não há exceções no sexto mandamento. E ele abordou dois assuntos que são polêmicos, são assuntos delicados. Eu, no momento, eu só vou colocar o que é cada um. Eu quero que os irmãos saibam que Deus, ele, como doador da vida, ele é a vida e ele doa a vida, só ele pode retirar. Só o Senhor pode retirar a vida. Em nenhum momento, em nenhuma hipótese, não pode ocorrer nenhuma intervenção humana de retirar a vida de alguém. Só o Senhor pode tirar a vida. Só Ele dá e só Ele pode tirar. E os dois assuntos que o autor colocou aqui sensíveis, o primeiro é o aborto. E o aborto aqui no Brasil, os casos em que é permitido. Segundo o artigo 128 do Decreto-Lei de número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, é um ato legal perante a lei brasileira. A gravidez resultada de abuso sexual ou estupro que põe em risco a vida da mulher. E no ano de 2012, o Superior Tribunal Federal estabeleceu que é permitido o aborto também quando o feto é anencéfalo, ou seja, quando o feto não possui cérebro. Nesse sentido, o feto desenvolvendo, né, vai nascer e, infelizmente, ali vai se tornar um ser humano em estado vegetativo, né? Praticamente, que não vai ter cérebro, não vai possuir o órgão principal dos nossos sentidos. E a eutanásia. A eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte sem dor para aliviar o sofrimento causado por uma doença que não tem cura ou uma doença em que cause muita dor, que seja muito dolorosa, provoque dores, sofrimento intensos à pessoa que está ali, né, sofrendo sobre o leito ali já há muito tempo.
há um longo tempo. No Brasil, a eutanásia ela não é permitida. Em alguns países da Europa é permitida, mas aqui não. Então são dois assuntos sensíveis, são dois assuntos polêmicos. Mas em nenhum momento relacionado a essas situações, o Senhor, como doador da vida, ele, de alguma forma, ou melhor, de forma nenhuma, para que seja retirada essa vida seja ceifada por intervenção humana. Deus ele vai agir conforme a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele deve ser feita, cumprida, em relação à vida de qualquer ser humano, seja ele nascido de que forma forem, em quais circunstâncias forem, ou quando a pessoa está à beira da morte, ali sofrendo ou não, o Senhor, como doador da vida, só Ele tem o poder de tirar a vida, de retirar aquela vida. O livro de Jó, no capítulo 1, Jó, capítulo 1, se os irmãos puderem acompanhar. Capítulo 1 de Jó, capítulo 1, Jó, versículos 18 a 21. Vamos ler do verso 18 ao verso 21. E diz assim: Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Numa situação em que um homem que tinha tudo, que era super benquisto, que era da sua época ali o mais... um homem bem de posses, tinha muitas posses, um homem muito abençoado, a sua família também, e tem ali a sua vida tocada, permitida. O Senhor permite que Satanás toque na vida dele, mas não retire a vida. E ocorre ali uma tragédia atrás da outra na vida de Jó. Em nenhum momento ele blasfema, em nenhum momento ele se volta contra Deus, perdendo tudo e perdendo o de mais precioso que ele tinha, os seus filhos. A vida dos seus filhos é retirada. Ele se prostrou, ele se humilhou ao Senhor, e ele, com a consciência, diz: o Senhor deu e o Senhor tomou.
ele tem a consciência da grandiosidade, da, da, da superioridade tamanha do Deus que ele servia. Ele sabia quem era o seu Deus, tinha plena consciência do que o Senhor já tinha feito, já havia feito na vida dele. E isso serve de lição para nós termos a consciência do tamanho do nosso Deus, da misericórdia, da graça, do cuidado que Ele tem por nossas vidas, que Ele tem por nossas famílias. A nossa salvação, o agir dele nas nossas vidas, Ele dá, o Senhor dá e o Senhor tira. E a vida, a minha vida, a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida de nossas famílias, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós queremos bem, a nossa vida é o mais importante, e a nossa vida devemos dedicar ao Senhor, porque o Senhor nos deu a nova vida. A você que porventura não aceitou ao Senhor Jesus ainda, o Senhor Jesus, ele quer te dar uma nova vida, ele quer transformar a sua vida. Eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei qual o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas o Senhor sabe, o Senhor te conhece e Ele quer te dar uma nova vida. Então abra o seu coração, se permita e permita que o Senhor venha agir na sua vida, venha transformar a sua vida, o aceite como Senhor e Salvador. Esse é um recado que eu deixo para você que ainda não aceitou o Senhor, ou que você em algum momento já serviu ao Senhor, mas se encontra afastado dos seus caminhos. Retorne aos caminhos do Senhor enquanto há tempo. O Senhor, Ele vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Nesse mundo de pecado, de destruição, é só morte, é só tristeza, é só coisas ruins que o mundo oferece. E o Senhor, Ele dá vida em abundância. O Senhor, Ele transforma, o Senhor, Ele renova, o Senhor dá nova vida. E como Ele é o doador da vida, Ele quer dar vida nova, Ele quer transformar a sua vida. Como transformou a minha, como transformou a de muitas pessoas. Esse foi o estudo. Já finalizo aqui, né, essa nossa lição. Agradeço a você que permaneceu, que permanece até aqui, que nos acompanha, tem acompanhado os nossos estudos de quarta-feira, do culto Quarta com Graça. Aqui você que nos acompanha aqui pelo Facebook e também pelo YouTube, vai estar na plataforma no YouTube também. Vou estar aqui orando e encerrando o nosso estudo. Oremos. Maravilhoso, santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Nesse momento, Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela minha vida. Quero te agradecer, Pai, pelas nossas vidas, as vidas dos meus irmãos, a vida dos que compõem a tua igreja, a tua primeira igreja batista em Jardim Olavo Bilac, a todas as igrejas, Deus Santo, Deus querido, nessa face da terra, Pai. O Senhor nos deu, além da nossa vida, uma nova vida, Pai, uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida, Deus Santo, Deus querido,
para glorificar e exaltar o teu santo nome e fazer a tua vontade, cumprir, Pai, com a tua vontade, não com a nossa. E o Senhor, Deus Santo, Deus querido, nos livrou do lamaçal do pecado, Deus Santo, Deus querido, do pecado, do erro que leva à morte, Deus Santo, Deus querido. Infelizmente, Pai, esse mundo, como diz a tua palavra, jaz do maligno e muito, Pai, dos teus filhos, Deus Santo, Deus querido, tem escolhido o caminho do erro, o caminho do pecado e tem tido suas vidas destruídas, Pai. Mas oramos, Deus Santo, Deus querido, para que os teus filhos possam retornar, Deus Santo, Deus querido, aos teus caminhos, que teus filhos que são criaturas ainda, não te aceitaram como Senhor, Deus Santo, Deus querido, se tornem filhos verdadeiramente, Pai, cordeiros, e tenham suas vidas transformadas, Deus Santo, Deus querido, por Ti, Pai. Em nome de Jesus, age, Deus Santo, Deus querido, nessa humanidade, Deus, em nome de Jesus, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que a morte, Deus Santo, Deus querido, não faça, Deus Santo, Deus querido, não se faça tão presente como está, Deus Santo, Deus querido, atualmente, Pai. Que o advento, morte, Deus Santo, Deus querido, não se faça tão latente, Deus Santo, Deus querido, mas que o Senhor possa agir, Deus, e dar nova vida, dar vida, Deus Santo, Deus querido. Como o Senhor é o doador da vida, o Senhor venha dar vida, e vida com abundância, Pai. E vida plena, Deus Santo, Deus querido, como o Senhor dá. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, é o que eu te peço, e nesse momento eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo de maravilhoso, tudo de tremendo que o Senhor tem feito, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim encerramos, irmãos. Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus.